Olá, concurseiro! Eu sou Marise Magali, professora de Administração Financeira e Orçamentária, e hoje me dirijo a você para começarmos a estudar juntos, resolvendo 101 questões da Fundação Carlos Chagas, FCC, no projeto IAP Online. Trataremos inicialmente dos instrumentos de planejamento da ação governamental e, na sequência, vamos discutir sobre princípios orçamentários, créditos orçamentários e adicionais, restos a pagar, receitas e despesas públicas, entre outros temas que são bastante requeridos em concurso público. Inicialmente, eu gostaria de dizer a vocês que quando a gente pensa em administração financeira e orçamentária, muitas vezes a gente diz assim, o que eu vou estudar nessa disciplina? Administração financeira e orçamentária. Você vai pensar assim, existe uma atividade financeira do Estado. Essa atividade financeira do Estado é onde a administração pública deverá prestar serviços à sociedade. A administração pública, para prestar serviço à sociedade, ela necessita realizar despesa pública. Logo, para realizar despesa pública, ela precisa obter recurso público. Então, a atividade financeira do Estado, nós temos numa ponta a receita, na outra a despesa, e no centro, a parte de gestão dos instrumentos de planejamento, o orçamento público, é onde se encaixa esse conteúdo que nós vamos estudar agora. Então, os instrumentos de planejamento, nós temos o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Neste momento, passaremos a nossa primeira questão, onde eu vou detalhar para vocês o conteúdo desses instrumentos. Veja só, antes até de nós começarmos a resolver a primeira questão, eu gostaria que vocês tivessem em mente que todo concurso público, quando ele exige administração financeira e orçamentária, ele requer que o aluno, no mínimo, domine 3 artigos da Constituição Federal, que são o 165, 166 e 167. Então vamos lá, no caminho nós vamos discutindo cada artigo desse e eu vou esclarecendo para vocês, dirimindo os conflitos das questões e aí a gente vai aumentando a nossa bagagem de conhecimento. São instrumentos de planejamento do setor público previstos na Constituição Federal. Como eu já falei para vocês, os instrumentos previstos na Constituição Federal são Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Veja bem, logo no caput do artigo 165, nós temos assim, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o PPA, Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, pensando logo na questão, temos o quê? Poder Executivo elabora os instrumentos de planejamento e envia para o Poder Legislativo para que esse autorize esse instrumento que retorna para o Executivo poder executar. Como assim, Marise? Executar um instrumento de planejamento. Executar. Começa, sim, o gestor a arrecadar receita e realizar o gasto público. Só que, nesse sentido, nós temos um planejamento mais amplo, que é o Plano Plurianual, que é um planejamento mais estratégico. Temos, nessa sequência, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é quem vai nortear a elaboração dos orçamentos anuais, e a Lei Orçamentária Anual é quem vai monetarizar o orçamento. Então vamos lá, letra A. Do Poder Executivo, a iniciativa da lei é do Poder Executivo, como eu acabei de falar para vocês. E quais são esses instrumentos? Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamentos Anuais. Na realidade, nós já temos aí a questão correta, mas vamos comentar as outras questões para que vocês assimilem melhor as outras letras. Então, iniciativa da administração direta e indireta, isso não existe. Iniciativa do Poder Executivo na questão C, Plano Plurianual, tudo bem, ótimo. Diretriz orçamentária, também. Relatório resumido de execução orçamentária e relatório de gestão fiscal, esses 2 instrumentos são instrumentos de prestação de contas da administração pública baseados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não são os instrumentos de planejamento do setor público. Poder Executivo e Legislativo? Não, de forma alguma. E a letra E, de qualquer um dos poderes, também não seria. Então, reafirmando, artigo 165, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias
e orçamentos anuais. Recomendo para vocês que sempre memorize nesta ordem: o maior, o que pensa maior, aquele mais estratégico, e na sequência a LDO e a Lei Orçamentária Anual. Vamos agora à nossa segunda questão. É o plano de médio prazo, por meio do qual procura-se ordenar as ações do governo que levem ao atingimento dos objetivos e metas fixadas para um período de 4 anos, ao nível do governo federal, estadual e municipal. Então a pergunta está dizendo assim: concurseiro, qual é o instrumento de planejamento da ação governamental, qual é o instrumento de planejamento do setor público que procura ordenar as ações do governo para atingir objetivos e metas fixadas para 4 anos? Então, já no inciso 1 do artigo 165, nós temos assim: o plano plurianual, que vai estabelecer diretrizes, objetivos e metas. Então, vamos ter em mente aí a palavrinha DOM, né? A siglazinha DOM. Diretrizes, objetivos e metas. Diretrizes, objetivos e metas para que tipo de despesa? Para as despesas de capital. Isso aí eu vou explicar para vocês na sequência, porque agora, nesse momento, fica complicado, ainda falta um pouco de conteúdo para isso. Mas, falou em diretrizes, objetivos e metas, tá? Para um período de 4 anos, vocês já devem saber que é o plano plurianual. Então, resposta certa, letra C de casa. Veja só, plurianual já me dá a ideia de mais de um ano. A lei orçamentária, ela é anual. Diretrizes orçamentárias, que é a lei que pinça do PPA, as prioridades para monetarizar na lei orçamentária anual, essa lei de diretriz orçamentária, ela também tem a vigência de um ano. A lei de responsabilidade fiscal, que é a lei complementar 101 de 2000, que é uma lei que estabelece normas de finanças públicas voltada para a responsabilidade na gestão fiscal, não é um instrumento de planejamento. É uma lei complementar que vem complementar o artigo 163 da Constituição Federal. E o orçamento fiscal, na verdade, é um suborçamento da Lei Orçamentária Anual. Ela tem 3 suborçamentos: fiscal, seguridade social e orçamento de investimento das empresas, em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Então, retomando, lendo a questão que pede um instrumento para atuação do governo num período de 4 anos, pode marcar, sem medo de ser feliz, plano plurianual. Vamos a outra questão. O instrumento constitucional de planejamento que estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes. Aí requer um pouquinho de explicação. E para os programas de duração continuada, denomina-se, veja bem, nessa questão, a banca colocou a letra da Constituição Federal. Então ela diz: instrumento de forma regionalizada é algo importante que a gente deve levar em conta, de forma regionalizada. Fala o DOM, como eu falei para vocês, diretrizes, objetivos e metas, tá? O DOM, diretrizes, objetivos e metas, para as despesas de capital. O que a gente pode entender por despesa de capital? Despesa de capital, só para ficar um pouquinho mais fácil. Claro que são os investimentos, inversões financeiras, transferências de capital. Mas para ficar um pouco mais simples para você, concurseiro, que não pode colocar muita informação no seu Winchester, então você troca essa palavra despesa de capital pela palavrinha investimento. Então, quando o gestor realiza gasto para construir uma creche, para construir um hospital, para construir uma escola, ele está realizando despesa de capital. Logo, todas as vezes que o gestor pretende fazer um investimento, esse investimento tem que estar contemplado num plano maior, que é o plano plurianual. Então, ele é um instrumento, o PPA é um instrumento que realiza essas ações, que planeja as ações para um período de 4 anos. E essas outras delas decorrentes, o que isso quer dizer? Veja, não adiantaria o gestor planejar um investimento e não operacionalizar esse investimento. Então, lógico que quando ele planeja um investimento no plano plurianual, ele precisa elencar nesse plano plurianual as despesas correntes
que decorrem das despesas de capital. O que é que a gente poderia trocar também por despesa corrente, né? Despesa corrente. Então, despesa corrente eu poderia trocar pela palavra manutenção ou operacionalização. Resumindo, o caput da questão trata da letra da Constituição Federal, artigo 165, e pergunta para você, concurseiro, qual é o instrumento dentre os 3 que nós estudamos ou estamos estudando, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, qual desses 3 trata de diretrizes, objetivos e metas para despesas de capital e as correntes que decorrem das de capital? Esse instrumento é o plano plurianual.